Fala, peregrinos. Vamos então para a nossa segunda pergunta. O tema da segunda pergunta é Deus e a criação ainda. E a pergunta é a seguinte: se não existem outros deuses, por que até a Bíblia, a própria Bíblia, fala sobre eles? O texto que nós vamos conversar a respeito disso encontra-se em Daniel capítulo 3, do verso 8, a 18. A resposta é a seguinte: é verdade que a Bíblia menciona outros deuses, mas, todavia, esses falsos deuses existem apenas na imaginação das pessoas. Podemos então dizer que eles existem socialmente como ídolos, mas não existem de verdade, tá? Então a Bíblia fala porque eles existem socialmente, eles estão aí na mente das pessoas. No contexto desse texto de Daniel 3, 8 a 18, é a história de 3 judeus que foram aprisionados na Babilônia pelo rei Nabucodonosor, né? Na verdade são 4 judeus, só que nesse texto está falando de 3 amigos de Daniel. Foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que o texto aqui está falando sobre um fato que aconteceu com eles 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei da Babilônia, ele mandou fazer uma estátua, criou uma estátua, um ídolo, e disse que aquilo era um deus dele, e que fez um decreto que quando tocasse a trombeta, todas as pessoas deveriam adorar aquele deus, aquela estátua, deveriam se ajoelhar, se prostrar e adorar aquele deus toda vez que tocassem as trombetas. E o que acontece? Quando é tocada a trombeta, para toda a nação adorar aquele deus, Sadraque, Mesaque e Abednego não obedecem a esse decreto e são denunciados. E por conta disso eles vão ficar perante ao rei, e o rei vai lá e questiona eles. E o rei fala o seguinte: vocês vão ter mais uma chance. Se eu vou mandar tocar aqui a trombeta, se vocês não se prostrarem e adorarem a ela, vocês vão ser lançados na fornalha, e eu quero ver que Deus vai livrar vocês da minha mão. E aí, quando ele dá essa ordem, Sadraque, Mesaque e Abednego dão uma resposta para o rei. E a resposta é a seguinte, versículo 16. Responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, não adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então aqui fica muito claro a resposta da pergunta, que deuses são coisas criadas pela imaginação do homem, né? E eles são falsos e não existem. E fica claro quando você tem o conhecimento da verdade de Deus, qual é a atitude que você precisa ter em relação a isso. Sadraque, Mesaque e Abednego, tomando posse do conhecimento da verdade, que é só existe um Deus, somente a Ele eu vou adorar, não se prostram à imagem criada por Nabucodonosor. Mesmo que o fato deles não se prostrarem o levassem à fornalha. Eles falam, ó, mesmo que você nos jogue na fornalha, o nosso Deus, se ele quiser, ele vai nos livrar, ó rei, da tua mão, da fornalha. Mas se não, nós não vamos servir a outros deuses, não vamos servir os teus deuses. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que só existe Deus, um Deus. E eles estavam dispostos a morrer pela verdade, porque eles não eram prisioneiros do pecado, eles não iam desobedecer a Deus por conta de um decreto humano, tá? Então isso, nesse texto a gente vê que os ídolos existem socialmente, por isso que a Bíblia faz menção a eles. E você vai observar que a Bíblia faz menção geralmente aos deuses de outros povos e aos ídolos para rebater esse falso ensino, para depois mostrar, ó, esses deuses não têm poder, só existe um só Deus, somente o Senhor é Deus, tá? Então existem diversos textos corroborando com essa explicação, com esse fato e com a ação de Sadraque, Mesaque e Abednego.
E aí nós vemos as reflexões da pergunta, né? E dessa resposta. Beleza. Se não existem outros deuses, o que está sendo adorado? Primeiro, a imaginação humana, como nesse texto a gente vê claramente, né? Então eles estão adorando lá algo criado pelo homem, por uma instituição lá, Nabucodonosor criou, então vamos adorar. Mas podemos estar adorando a demônios, beleza? Se não existem outros deuses, porque você pode me questionar, poxa, mas existem pessoas que obedeceram lá, fulano de tal, fizeram promessas para um ídolo tal e receberam a dádiva, né? Tem pessoas que adivinham coisas e se eu fizer aquilo que ela mandou, certas coisas acontecem. E ele pede a minha adoração e tudo. O que é isso então? Quem está sendo adorado, né? Então a Bíblia, primeiro a gente mostra que você está adorando a ideia humana, uma imaginação humana, mas você pode estar caindo no engano de demônios, que são anjos caídos, que se rebelaram e junto a Satanás, eles militam para enganar os homens, para que eles não conheçam a salvação de Deus. Então, no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia deixa bem claro o seguinte: ora, o Espírito de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, que vão abandonar a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, existem ensinos de demônios, sabe? São seres espirituais que exercem certas influências na humanidade, no mundo, tá? Com a permissão do Senhor. E eles estão aí para querer enganar as pessoas. Eles vão fazer falsos ensinos. E uma das coisas que esses espíritos enganadores praticam é a questão de chamar para si a adoração do homem. Por quê? Eles vão fazer com que você peque contra Deus, porque um dos mandamentos de Deus é adorar somente a Deus, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Então eles se revestem, se dizendo que são deuses, e as pessoas, por causa dos sinais, prodígios que eles fazem, querem acreditar neles. Mas não são outros deuses. São seres espirituais, são demônios, que são criaturas também, criadas por Deus, mas não devem receber a sua adoração. Vou mostrar um texto que nos afirma sobre isso, tá? Sobre a questão desses demônios, sobre esses seres espirituais, sobre alguns tipos de religiões que existem por aí que nos levam a adorar outros deuses, tá? Ele diz assim, Levítico 19:31. Não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, aqui nesse texto, Deus deixa claro que nós não devemos procurar necromantes. Necromantes são pessoas que querem consultar os mortos. E existe uma religião no mundo que consulta os mortos? Existe, o Espiritismo. Então, o Espiritismo, que quer consultar os mortos, acredita que está consultando alguém. Mas, como disse lá em Timóteo, são espíritos enganadores, ensinos de demônios. Adivinhos. Adivinhos. A mesma coisa. E aí Deus fala, não, vocês serão contaminados por eles. Por quê? O fato de você consultar eles vai levar vocês a se desviarem do propósito, que é adorar a Deus somente, tá? Então esse texto deixa claro sobre isso. A idolatria, beleza? E a consulta a outros deuses não existem. É imaginação humana e ensino de demônios. Então ele deixa na reflexão também. Conhecemos exemplos práticos de deuses que existem na mente do povo? Pensa aí, você no Brasil. Você sabe de outros deuses que as pessoas cultuam aqui no Brasil?
Nosso país tem muitos deuses, mas nenhum deles são de verdade. Só Jesus é Deus. Será que eu conheço o Deus verdadeiro e o adoro devidamente? Essa é uma pergunta que precisa ser meditada, porque muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, praticando esse tipo de ação. E aí, baseado na palavra de Deus, porque essa é a verdade que Deus revelou. Então, segundo a palavra do próprio Deus, eu não devo me voltar para necromantes, eu não devo me voltar para adivinhos, eu não devo adorar imagens esculpidas por homens. Então, se eu estou nesse caminho, isso está demonstrando que eu não conheço o meu Deus, o verdadeiro Deus, entende? Então é necessário que a gente sempre esteja avaliando o nosso conhecimento sobre Deus segundo a sua palavra que foi nos revelada, beleza? Então que todos possam ter recebido esse ensino, ser firmado a como responder às vezes a esses questionamentos que existem de outros deuses, por que acontecem certas coisas, mas só existe um Deus, que é o Senhor Jesus, tá? E somente Ele deve ser digno de ser adorado. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, as outras coisas não são deuses, tá? No máximo serão seres espirituais que querem enganar as pessoas para desviarem os seus caminhos, beleza? Então, Deus abençoe, até a terceira pergunta no nosso próximo Peregrinos. Valeu? Até mais!